Senhores, beleza? Aqui é o Alex para mais um vídeo, né? Então, agora eu vou falar até um tema que eu até já gostaria de falar um tempo atrás, sobre a questão, um pouco sobre o Bolsonaro, né? Sobre algumas questões governamentais e que refletem ou não necessariamente o interesse da população. É notório que, ultimamente, o Bolsonaro e sua família, e pelo menos alguns dos seus asséculos, vem fazendo talvez alguns comentários que não sejam muito da apreciação popular no geral, e que e também responder alguns comentários, como eu falei, alguns dos asséculos, algumas das pessoas que apoiam o Bolsonaro, e responder alguns desses comentários, algumas dessas ideias, não que sejam necessariamente proferidas ou pelo Jair Bolsonaro ou pelos filhos dele, não, mas ideias sobre algumas pessoas que concordam e que sugerem e que têm voz forte, voz ativa dentro do governo, embora não necessariamente exerçam cargos, né? Principalmente agora, hoje, focando Olavo de Carvalho. E dizer, né, até acaba sendo interessante, assim, porque na época do Lula, até com a Dilma também já era assim, todo mundo não, muita gente ficava esperando ali, assistindo o jornal e tal, pra ver qual que vai ser a pérola do Lula hoje, qual que vai ser a pérola da Dilma hoje. E, e aí, hoje o Bolsonaro acabou tomando essa posição, né? E interessantemente do lado conservador. Não é de esquerda, mas também lança aí as suas pérolas. Mas ainda o Bolsonaro e a sua família ainda falam coisas que talvez sejam meio estranhas, esdrúxulas no primeiro momento, talvez, mas ainda com um pouco mais de nexo e tal. O Lula e a Dilma já falavam coisas um pouco mais pictóricas, um pouco mais anedóticas, vamos dizer assim. Às vezes até um pouco mais jocosa. O Lula, claro, com o seu jeito popular. Não que o Bolsonaro também não seja, mas ainda ele tenta um pouquinho mais, talvez intelectualizar um pouquinho mais, e ainda assim talvez fale algumas bobagens. Mas não estou aqui para falar sobre isso, estou aqui talvez aí para rebater ou complementar algumas ideias aí do professor Olavo de Carvalho. Não é meu professor, mas ajudou aí realmente a gerar um debate importante no Brasil, embora eu não concorde ou com algumas ideias ou com algumas formas pelas quais o professor Olavo de Carvalho trabalhe e haja em relação a alguns dos seus comentários ou mesmo repreensões. Concordo, se não me engano, até o Olavo de Carvalho falou que muitas vezes na hora da ação você talvez não deva ser... Na verdade deve, porque se você tiver com o Espírito Santo você também seria manso na hora da ação, mas a sugestão bíblica é que na hora das repreensões você seja manso. E realmente. E isso muitas vezes não é seguido. Mas na hora da ação nós temos que ser brutais. Não, ele não falou desse jeito, não brutais, mas nós devemos ser um pouco mais enérgicos na hora da ação. Eu não sei se concordo. Muitas vezes na hora da ação nós temos que ser também mais mansos. A mansidão é para todos os momentos, né? Não só no momento da repreensão. Embora, claro, haja exceções para as duas medidas, né? Tanto no momento da ação como no momento da repreensão. Em alguns momentos você não vai poder ser manso. Eu já começo iniciando esse questionamento em relação ao Olavo de Carvalho, dizendo assim, tudo bem, uma das críticas que ele faz é que nesse momento histórico, talvez, do Brasil, nós não deveríamos necessariamente focar necessariamente em milícias cristãs, em militâncias cristãs, perdão, em militâncias cristãs ou em militâncias conservadoras. Eu não concordo, pelo menos no geral, na maior parte das situações eu não concordo. Por quê? Nós temos que ter em mente que nesse caso, não só em relação ao Bolsonaro, até não só para que as pessoas conheçam as ideias, ou seja, elas conservadoras ou evangélicas, até para que as pessoas tenham, para que elas conheçam essas ideias e para que elas passem a ter bom comportamento. Muitas vezes o que mais adianta realmente é a militância para a família, é a militância cristã. Então, assim, do que adianta defender o Bolsa e ter mau comportamento? Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Então eu posso defender o Bolsonaro e posso ser o pior crápula possível imaginar. Não vai dar resultado nenhum. Eu poderia estar defendendo o Bolsa e daí o resto da população que tem mau comportamento será repreendido. Não adianta. Portanto, eu não concordo com a Olavo de Carvalho. Na verdade, nós temos que ter. Pode haver militância bolsonarista. Eu até concordo que o presidente Bolsonaro vai precisar de pessoas que eventualmente o defendam de uma maneira
mais frequente no que se refere às coisas que eventualmente ele diga ou coisas que ele faça, ele vai precisar ter essa equipe, que não é necessariamente uma equipe ministerial, ou não é só a equipe ministerial que ele tem, que vai ter que dar esse amparo, esse suporte para quando ele precisar. No entanto, nós não podemos deixar de fazer o trabalho de base. Nesse ponto, realmente não concordo com o Olavo de Carvalho. Não é só porque, eventualmente, talvez a defesa do Bolsonaro e ajuda a ele seja uma questão prioritária, não quer dizer que outras pessoas não vão precisar serem informadas em relação a coisas que, eventualmente, elas nem saibam. Por isso a importância, até numa ideia que não foi minha, uma ideia que ali eu ouvi no vídeo do Nando Moura sobre a questão da rede conservadora. Não há problema, porque essas redes conservadoras, principalmente as evangélicas, é que estão nutrindo o povo com boas informações. Em relação, não só à Bíblia, em relação a ter um bom comportamento, em relação a pelo menos tentar ser um bom exemplo. Quanto menos nós dependeremos da política, quanto mais nós tenhamos o nosso próprio bom comportamento. Não estou aqui defendendo ali o anarcocapitalismo e nem nada disso. Mas eu estou dizendo que isso, a defesa do Bolsonaro, nesse caso, em relação a ideias políticas, ou a implantações políticas que ele tenha que fazer na prática, isso é secundário. O mais importante é população crente e bom comportamento. Essa é a questão. A política pode passar no meio desse processo. Mas nós não podemos dificultar tanto o processo a ponto de não torná-lo simples. Uma coisa que, na verdade, obrigatoriamente tem que ser simples. Não que não possa haver aquelas pessoas que vão agir, talvez, de uma maneira mais próxima, mais mobilizada em relação à questão política. Pode ser o trabalho delas. Mas agora, não podemos retirar o básico da simplicidade evangélica cristã. É isso que deve ser feito. Esse é o mais importante. Só que na política nós sabemos, muitas vezes por interesses, não é assim que funciona. Mas em relação ao trabalho com a população, eu penso justamente o contrário. Nós temos que manter essas redes conservadoras, se eventualmente existirem, não focar só pro Bolsonaro ou alguma coisa assim, focar nisso também. E lembrando que essas redes conservadoras, ou essas militâncias conservadoras, evangélicas ou o que for, elas também podem ajudar o Bolsonaro. Ah, mas elas não vão concordar com o Bolsonaro. Por importância política, em alguns momentos eles vão ter que decidir, só não vão poder decidir naquilo que eles não concordam com o Bolsonaro, ideologicamente. Essa é a grande questão. Não tem como, mas a gente vai ter que deixar algumas questões conservadoras de lado para defender o Bolsonaro. Eu concordo. Agora, não quer dizer que em algumas ideias nós não possamos necessariamente discordar. Eu discordo do Bolsonaro, acho interessante. Talvez realmente era o momento de um conservador assumir a presidência da República. Pronto. A questão seria muito mais difícil a partir do momento que a população tem um bom comportamento, já que o problema é o PT e o problema é o esquerdismo, se essa é a grande questão, a população tem um comportamento melhor, não vota no PT, pronto. Está vendo a importância do trabalho de base? Aqui eu não posso concordar. Não que não haja importância a defesa do Bolsonaro, mas nós não podemos deixar as outras pessoas desnutridas daquilo que precisa, principalmente da palavra, porque um verso já clássico, né, da Bíblia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então eu não vejo dessa forma aí a visão política de Olavo de Carvalho. Não vejo necessidade tanto de militância bolsonarista, embora haja uma certa necessidade, uma certa urgência para isso, mas que as demais se mobilizem para tentar resolver problemas. A crítica que o Olavo de Carvalho faz inicialmente no vídeo dele. Ele fala assim, não, mas eles estão jogando no Bolsonaro aquilo que eles deveriam tentar resolver, MBL, ou seja lá o que for. Exatamente. Eles então que tentem resolver. Não é só o Bolsonaro, concordo. Então por que eles não tentam resolver? Não é essa a melhor sugestão? Claro que não só a MBL, não só o Bolsonaro, vamos unir para enfrentar essas questões. O que foi a crítica. Aí do lado do cara, mas eles não tiveram coragem de enfrentar. Eu não sei. Eu não entendo muito de MBL, essas coisas. Eu não acho que foi exatamente por falta de coragem. Ou falta de vontade, ou talvez porque eles não consideraram no momento. Mas a questão do STF, eu vejo pessoas ligadas ao MBL, não necessariamente que pertençam ao MBL, ou que concordem do ponto de vista conservador, falando muito mal do STF. Então, essa luta já meio foi assumida, né? Mas enfim, independente, posso até estar errado nessa questão. Não faz diferença. Quem tem que assumir toda essa luta não é só o Bolsonaro, claro. Seriam também esses movimentos. Então, na verdade, a cobrança seria para que esses movimentos executassem politicamente, favoravelmente, não só a CPI da Lava Toga, que talvez não seja necessariamente a prioridade, seria talvez aí a luta contra o comunismo, que realmente não tenho total certeza que esse seja o grande problema, mas pode ser que seja. Ideologicamente eu até imagino que sim. E há divergências nessas redes.
Mas ainda assim, seja a rede conservadora, a rede evangélica, ainda assim é o que há para informar e educar a população. E é o mais importante, a pregação evangélica. Ou mesmo até a defesa de ideias conservadoras. Não são necessariamente contrários, em muitos pontos o conservadorismo encontra o evangelismo. Né? Pode haver militância pró-moça, mas por que não haver outras? E essas, inclusive, ajudando. Né? Eu concordo que deve haver alguns focos dentro dessas militâncias. Pode haver focos vinculados à direita. Mesmo de pessoas até ateias, até pessoas que não creem em Deus, mas que possuem aí alguns valores conservadores. Imagino, de regra, não só valores econômicos. Não só no sentido da propriedade privada, ou seja lá o que for. Então, essa é a minha opinião. Né? Realmente, a ideia como eu sintetizei aqui numa frase, do que adianta defender o Bolsonaro, nós mesmos temos um mau comportamento. Vai adiantar? Não. Então, se você, a partir do momento que você tem esse pessoal nutrido com boas informações, educado, pessoas que eventualmente pensaram muito sobre a questão política, ou mesmo muitas pessoas evangélicas, presumindo que a moral judaico-cristã é mais importante que o resto, e passando para as pessoas como ter um bom comportamento, muitas vezes, aí nós menos vezes vamos ter que nos preocupar aí com Bolsonaro, com o presidente conservador que há muitos anos não tinha. Então, mas eu entendo que pode não ser uma questão necessariamente secundária. É uma questão 1,5. Não é primária, mas também não é secundária, vamos dizer assim. Ela tem ali realmente sua importância porque é o presidente da República. Mas, se a população não conseguir se articular e não conseguir, vamos até crer em Deus, não conseguir amar, ou mesmo que sejam pessoas ateias, mas se eles não fizerem aquilo que é manifestamente correto, eles vão ajudar o Bolsonaro e vai atrapalhar mais do que ajudar. Então, realmente, eu não posso aí concordar, pelo menos não integralmente, com o professor Olavo de Carvalho. Bom, valeu, Deus é bom, espero que acho que o meu vídeo tenha ficado claro e que nós possamos aí observar com independência, criticidade, mas também ajudando no momento que temos que ajudar, claro. Por que não ajudar o Bolsonaro? Não, ainda mais que nós estamos no barco. Né? Espero que realmente nós possamos ter as melhores ideias. Ser sim influenciado por ideias para depois influenciar a ação. Precisar primeiro do pensamento. Nós possamos receber o influxo de boas ideias para poder ajudar da melhor maneira possível. Valeu, Deus é bom.